E o Consolador, ele veio de cima. A Bíblia diz que ele fala tudo o que ele tem visto. A Bíblia diz que ele fala tudo o que ele tem ouvido. Quando eu falo que Jesus é lindo, não sou eu falando, porque eu nunca vi a face de Jesus, mas o Espírito Santo que habita na minha vida, ele sabe que Jesus é lindo. Ele já deu uma olhada na face do Mestre. Ele sabe que Jesus é perfeito, é belo. Aleluia! Quando eu falo para você que Jesus é cheiroso, não sou eu que estou falando, irmão. É o Espírito Santo que habita em minha vida e que habita na tua vida. E ele já deu uma cheiradinha em Jesus nesta noite. E olha para cá, aqui para nós. Ainda que Jesus fica 30 anos sem tomar banho, ainda que Jesus fica 50 anos sem banhar, aleluia, sempre será mais cheiroso de que qualquer executivo da face da terra, de que qualquer, aleluia, autoridade da face da terra. O Espírito Santo viu, o Espírito Santo sentiu, o Espírito Santo ouviu. Então ele sabe que ele é lindo, ele sabe que ele é cheiroso, ele sabe que ele é forte. Aleluia! Então o Espírito fala tudo que tem visto e ouvido. Aleluia! A Bíblia diz que quem vem da terra fala das coisas da terra. Então eu, como ser humano, eu vim da terra, eu sou tentado a bater papo, a perder tempo, a falar sobre jogo, a falar sobre política, a falar sobre novela, porque eu, como carne, eu sou tentado a falar das coisas da terra. Mas o Espírito que arde no meu e no teu coração, ele não nos quer falando coisas da terra. Ele vai nos impulsionar a falar das belezas celestiais, a falar das coisas de cima, a convidar a todo aquele que está sem fé, que está sem esperança, que é um céu de glória, esperando lá em cima. Aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ele testifica tudo o que vê e ouve. A Bíblia diz que ninguém aceita o seu testemunho. Esse ninguém aceita o seu testemunho é que pela primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Aleluia. Como é aceitar o testemunho? Aceitar é acreditar logo de primeira e segui-lo perfeitamente. E aqui ninguém aceita o seu testemunho, é porque é difícil, irmão, a gente acertar a porta estreita. É difícil, irmão, a gente, aleluia, deixar o Espírito nos conduzir, aleluia, para a vida eterna. Porque a gente somos carregados de coisas daqui, carregados de emoção, carregados de desejos, de sonhos. Aleluia. Aí vemos Jesus falando: aquele que perder a sua vida, salvá-la. Quem é que quer perder a vida, irmão? Aquele que salvar a sua própria vida vai perdê-la. Quem é que quer ouvir um negócio desse? Certa vez Jesus estava pregando um discurso tão duro que uma porção de discípulos começaram a se retirar e a murmurar, dizendo: quem pode ouvir um discurso desse? Aí Jesus olhou para os 12 e falou: e vocês também não querem pegar o beco, não? Vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro falou: para onde iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Quem tem a palavra da vida eterna não é a religião. Quem tem a palavra da vida eterna não é a denominação. Quem tem a palavra da vida eterna não é a Assembleia, não é a Batista.
Mas nós sabemos que existem palavras aqui dentro que diz assim: ele exalta o humilde e abate ao soberbo. Você acha que esses dois tipos de pessoas aqui, humilde e soberbo, a gente só encontra dentro da religião? Porque senão eu diria que o camarada pode ser humilde como for lá fora, Jesus não é com ele, só é quem está aqui dentro. Eu diria que o camarada, se essa história de levantar o humilde e abater o soberbo valesse só para nós cristãos, então eu poderia dizer que você que está na rua aí, que está no mundo, não adianta ser humilde como for. Porque não adianta, a salvação é só para quem é crente, viu? A salvação é só para quem está na igreja. Não é assim que funciona. Alguns acreditam em predestinação, irmão. Eles dizem que é o seguinte: que se alguém tiver predestinado a ser salvo, isso independe das suas atitudes, das suas obras, porque ele já está salvo. Meu irmão, se eu tivesse uma fé dessa, eu xingava a Deus. Porque independente se eu xingar ou não, eu já estou salvo ou perdido. É uma coisa assim meio que sem lógica. Nós precisamos, aleluia, fazer as obras da luz. Nós precisamos ter comportamentos de servos de Deus, aleluia, porque, aleluia, o bom testemunho ainda salva, ainda, aleluia, ajuda a ser exemplo para as pessoas que estão sem esperança. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque é o caminho mais direto, mais difícil ser crente do que ser gay. Irmão, porque quem é gay lá fora já tem até liberdade excessiva para eles aí, faz o que quer, dança, ninguém tem nada a ver com a tua vida, e quem te discriminar já era. Agora vai dizer que tu é crente para tu ver como é que o povo já olha para tu. Dessa forma. Se eu chegar na esquina e assumir que eu sou um gay, todo mundo é assim mesmo, eu te apoio, eu te ajudo, você está certo, tem que se abrir mesmo. Agora se eu disser lá na esquina, eu sou um cristão, lavado, remido do sangue de Jesus, o povo vai dizer, só quer ser. Só quer ser. Quer ser mais do que todo mundo. Nós estamos no caminho estreito. E para poder viver nesse caminho, só através daquele que desceu de cima. Só através daquele que veio de cima. Só Ele para nos conduzir nesse caminho. Glória a Deus. Agora a palavra vai dizer o seguinte: quem todavia lhe aceita o testemunho, testifica que Deus é verdadeiro. Aleluia, quem aceita o testemunho de Jesus, através do Espírito Santo que usou aqui o Clésio, que usou o Rodrigo, que usou a minha esposa, o Rafael, quem acredita nesse testemunho que está dizendo Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Ele não mente, aleluia, nas suas promessas, Ele não tarda nas suas promessas, Ele é verdadeiro. Se você acredita no testemunho, na pregação do Evangelho, você está testificando que Ele é verdadeiro, que Deus é verdadeiro. A Bíblia diz: quem todavia aceita o seu testemunho, por sua vez testifica que Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que quem é da terra, fala das coisas da terra, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Irmão, o enviado de Deus aqui é o Espírito Santo. Ele fala as palavras de Deus. E ele falando as palavras de Deus, testifica que ele é o enviado de Deus. Agora, como eu mostrar para as pessoas que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, se eu não falo de Jesus para ninguém, se eu não falo da salvação para ninguém, se eu não
Aleluia, Jesus. Porque algumas pessoas dizem que tem um enviado de Deus, irmão. Mas perde tempo falando sobre o Big Brother, sobre a Fazenda, sobre o jogo do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, sobre o capítulo da novela da noite passada. É perda de tempo. Isso testifica que a pessoa pode não ter o enviado de Deus na vida, que é o Espírito Santo. Eita glória. Porque o enviado fala as palavras de Deus. Versículo 34. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Diga comigo, Deus não dá o Espírito por medida. O que é o Espírito por medida? Olha para cá. O Espírito não entra na tua vida só um braço. O Espírito não entra na tua vida só a perna. O Espírito não entra na tua vida só a cabeça. Ou é tudo, ou é nada. Ou ele está aí, ou ele não está aí. Só que nós sabemos que o Espírito, ele tem, aleluia, dimensões espirituais. Vamos supor, você passou lá na sua casa, foi o tempo certinho de tomar um banho. Vamos supor que ele entrou na tua vida aí com 60 volts. Aí você teve força para pensar no culto, pensar em adorar ele, cantou um hino debaixo do chuveiro, 60 volts. Hoje vou para a casa de Deus. Há uma tomada, irmão, ligada do Espírito Santo até do trono da glória. Conforme você chegou aqui na igreja e vai dando espaço para o Espírito trabalhar na tua vida, ele fala: Jeová, ele já está dando glória, ela já está dando aleluia, aumenta aí para 120 volts. Eita E aí Jeová vai aumentando a carga do Espírito Santo na nossa vida. Aí vamos supor que aqui você começa a lembrar que pecou contra A, contra B, pecou contra Deus em alguma coisa e começa a pedir perdão, começa a se arrepender. O Espírito Santo já te sondou e ele fala: Jeová, aumenta aí para 220 volts, porque ele já está se arrependendo, ela já está se arrependendo. Eita glória. Aí chega um momento que o Espírito Santo começa a nos sondar. Vamos supor que você agora dá um bom testemunho dentro da sua própria casa, porque é difícil dar bom testemunho dentro da própria casa. Porque a Bíblia diz que os piores inimigos do homem são na sua própria casa. Aí agora você passou a ser um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe. Aí o Espírito Santo fala: Jeová, ele agora foi longe, aumenta aí para 10.000 volts. E a tendência, irmão, é quando vai aumentando, aleluia, a presença do Espírito Santo na tua vida, é você ficar cara a face do mestre chamado Jesus Cristo na terra, em forma de gente. Oh, glória a Deus. Eu Quando a gente creio. chegar a esse nível, a gente pode cuspir assim no chão, que o diabo não vai ter poder de tocar nem na nossa saliva, nem no lixo da nossa casa ele vai ter condições de tocar, porque agora nós estaremos cheios da presença do Espírito Santo. Jesus falou: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus está dizendo: nem eu sou insubstituível. Eu tenho que ir para o Consolador vir. Aleluia. Às vezes, irmãos, alguém tem que ir, irmão, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida da maneira que Ele quer trabalhar. Às vezes, irmão, alguém tem que partir para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida do jeito que Ele quer trabalhar. Aleluia. Aleluia. Então imagine agora o homem com 10.000 volts do Espírito Santo está cheio. Aí o que acontece? Ele começa a ser cheio do fogo, ele começa a ter prazer em pregar, começa a ter prazer em evangelizar, começa a ter prazer em meditar mais na palavra, começa a ter prazer mais em orar, começa a ter prazer mais em jejuar, começa a ter prazer mais em amar as pessoas. Aleluia, aleluia.
juntas? Acho que não. É agora que o diabo vai mandar as falanges maiores para tentar me parar, para tentar te parar. Porque ele diz assim: pô, já que aumentou o número de poder, eu vou ter que mandar mais soldado contra esse cabra, contra essa mulher. E aí a prova vai aumentar, irmão. Olha só, a prova vai aumentar. Por quê? Porque você agora está fazendo um estrago maior na treva. Você está fazendo um serviço maior em favor de Deus. Agora o que acontece, irmão? Ainda que teu casamento esteja lá no sinal vermelho, não peca, porque se pecar, o Espírito Santo não fica, ele sai. Irmão, ainda que a tua vida financeira esteja difícil, esteja lá embaixo, não faça falcatrua, mantenha-se fiel, fica na humildade, porque se tu pecar, fazer cambalacho, ele sai, ele não fica. Dessa forma, Jesus. Ah, mas a minha família, não importa como está a tua família, a ordem é: mantenha a presença do Espírito aí. Oh, glória a Jesus. Xingou um palavrão, aleluia, ele sai. Mentiu, ele sai. Cobiçou, ele sai. Só tipo assim, ó, ele dá um passo para fora, aí olha assim para tu e aí, vai se arrepender não? Porque se tu se arrepender, ó, volta de novo, na mesma hora. Agora pecou, sujou a casa, ele ó, tô fora, mas fica em volta. Ali imaginando que você vai arrepender. Arrependeu? Ele ó, dentro de novo. Só que aí se você endurecer o coração a cada dia, ele vai cada vez mais se afastando. Se afastando, se afastando. Quantos aí não eram pregadores, potentes, ganhadores de alma, por uma falta de vigilância, magoaram o Espírito Santo e hoje vive aí nas bocadas, nas cracolândias, nos prostíbulos. E quando você vai evangelizar, ele diz: oh, mas eu era ganhador de alma, oh, mas eu era pregador da palavra, eu era diácono, eu era pastor, eu era missionário, eu era presbítero. Aleluia. Quantos e quantos e quantos? Quantos anos você está afastado, irmão? 2 anos. Quantos anos você está afastado, irmão? 3 anos. Mas eu ganhei muita alma. A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, perder a sua própria alma? Então não adianta ganhar e se perder. Uma vez uma irmã, eu lembro que ela ia convidar os jovens na esquina para vir para a igreja, e ali os jovens vinham, mas quando você olhava para aquela irmã, ela usava uma mini saia, irmão, que dava para ver as pernas da irmã. Ela ganhava as almas, mas ela mesma não se ganhava para Jesus. E talvez aquela alma vinha atraída pela irmã, falou: agora quem sabe se não dá casamento. Porque muitas pessoas vêm por algum interesse para a igreja. Ninguém vem para a igreja interessado às vezes apenas pelo Senhor da igreja. Mas é assim mesmo, nós temos que continuar lançando a rede, temos que continuar pregando, evangelizando. Agora vamos supor, uma pessoa pecou contra o Espírito Santo. Esse pecado aqui não é aquele pecado de blasfêmia, não. É aquele pecado que ele só não vai habitar em tempo sujo. É isso que eu estou falando. Porque existe aquele pecado da blasfêmia que não é perdoado pelo Espírito Santo. Mas existe aquele pecado que eu estou pecando contra o meu próprio corpo e o Espírito não habita em tempo sujo. É isso que eu estou falando. Para você não confundir as coisas. E essas pessoas não blasfemaram contra o Espírito Santo, mas apenas pecaram contra o próprio corpo, e o Espírito não habita em tempo sujo, e o Espírito Santo saiu com 10.000 volts. E aquela pessoa passou a fumar de novo, a beber, a cheirar, a se prostituir. O que vai acontecer com esse corpo dela? Vai definhando com as coisas da terra, com as drogas, com o cigarro, com a nicotina.
Aí vamos supor, daqui 3 anos, 5 anos, ela volta para Jesus. O corpo dela vai ter o mesmo de 5 anos atrás? Vai sim ou não? Eu não estou falando que o Espírito Santo é uma energia, tá, irmão? Mas ele é o dono da energia. Agora presta atenção, ela volta com 5 anos. Tu acha que o Espírito Santo vai entrar na vida dela com os mesmos 60 volts lá atrás ou vai entrar com os 10 mil volts que saíram? Da forma que ele saiu, ele entra. Se ele saiu com 10 mil volts, aquela pessoa vai receber de novo uma carga de 10 mil volts. E duas coisas podem acontecer. Você já ligou uma televisão dos anos 60 na energia de hoje? O que acontece? Explode, né? Queima, né? Dá curto, né? É isso mesmo? Já testou, irmão Rodrigo? Uma coisa bem antiga, um aparelho antigo? Tentar ligar na energia de hoje? Não. Uma TV zona bem antigona, que veio da Bahia, que veio lá do Ceará, que a vovozinha assistia. Eu acredito que de tão velha que ela está, não é por causa da energia, tá, irmão? É por causa da deterioração de peças dentro dela. Quando você liga na energia, ela vai dar um pipoco. A maioria acontece isso. É ou não é? Né? Quando o Espírito Santo entra dentro dessa pessoa, duas coisas podem acontecer. Ou ela morre na mesa da cirurgia feita por Deus, ou a glória da última casa será maior do que a primeira. Oh, glória a Jesus. Aleluia. É por isso que muitos aceitam Jesus hoje, amanhã já morrem. Por quê? Porque não aguentou o processo, irmão. Aleluia. O Espírito Santo entrou com uma carga muito forte. Aleluia. Na vida dele. Aleluia. Agora outros, como Deus tem uma promessa, aleluia, de levá-lo para pregar a sua palavra, aleluia, ele vai trocando a peça. Já viu aquele carro antigo? Aleluia, quando você vai gostando, você troca uma peça aqui, troca outra peça lá, vai renovando. Aleluia, não tinha mais jeito. O que Jesus fez? Ele fez um gato na minha vida. O que é gato? Gato é quando ele pega um negócio lá e bota em cima porque não tem mais aquela peça. Então ele fez um gato. E aí agora? Agora se ele gostou de você, ele vai trocar agora teu coração, trocar teu pulmão, trocar teu rim, trocar teu fígado. Vai dar tudo novo porque ele pode. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é criador de todas as coisas. Ele vai dizer lá em Jeremias, vai dizer assim: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo um oleiro sobre a roda, aleluia, trabalhando no barro, fazendo vaso. Eu vi que o vaso que ele trabalhava se quebrou na sua mão. Deus fala: tá vendo, Jeremias? Este vaso, aleluia, representa o povo de Israel. Aleluia. Eu não poderei pegar esse vaso quebrado e do mesmo vaso fazer, do mesmo barro fazer outro vaso. Agora o Deus que ele pode do mesmo barro fazer outro vaso, por que ele também não pode de outro barro fazer o mesmo vaso? Ele pode todas as coisas. Ele tudo pode. Eu creio que ele pode. E ele faz aqui no nosso meio grandes coisas nessa noite. Mas apenas caminha. Essa igreja aqui, talvez eu vejo ela como um celular. Um celular aonde a memória dela é pequena. Por isso que as pessoas não veem, Rodrigo. Às vezes é Deus desinstalando os apes, porque não suporta o ambiente. O ambiente é apertado, não comporta. Aleluia. Não estou falando do ambiente aqui, tá, irmão? Estou falando do mundo espiritual. Aleluia. E aí o dono da igreja vai, tem que tirar esse aplicativo porque está pesando. Tem que tirar esse outro aqui porque também está pesando. Aleluia. Oh, glória. Mas no mundo espiritual ele pode aumentar essa memória aí. Porque existem os cartões, existem as gigas. Ele pode aumentar, mas para aumentar ele tem que gostar. Para aumentar ele tem que, aleluia, ver a necessidade de aumentar. Aleluia. Mas por enquanto, aleluia,
dando glória a si mesmo. Vai dando glória a si mesmo. Essa igreja que eu cheguei aqui agora nela, mas eu já vi algumas coisas nela. Ela funciona assim no mundo espiritual, irmão Rodrigo. Existe uma guerra nesse lugar, nesse ambiente, aonde os membros acabam entrando em um conflito com as lideranças. E aí o membro para de vir. Aí o líder fica magoado. Aí ele se chateia com o ambiente, aí ele fala: pastor, não dá mais para ficar aqui, ele vai embora. Aí daqui a pouco o pastor manda outra liderança, aí os membros voltam, aí volta todo mundo. Aí dá outro conflito de novo, magoou mais um líder, magoou mais um membro. Aí o líder vai embora de novo, aí tem que mandar outro líder, e os membros voltam de novo. Até quando? Até quando isso? Aqui tem que firmar alguém que não se magoe à toa. Um líder que não venha se magoar. Independente de como a ovelha trata, da forma que é, não tem problema. Podemos até entrar em luta ali no momento, mas logo agora nós vamos orar e Deus vai quebrar isso. Porque estamos num processo onde Deus está nos observando. E essa maldição tem que ser quebrada daqui. Essa rebeldia que fizeram acerca de liderança, acerca de alguma coisa contra nossas vidas, aonde nossas vidas receberam uma carga de maldição, mesmo sem a gente ser amaldiçoado. Mas a gente pega a retaliação por causa da guerra que teve aqui no passado. Aleluia, mas nós não aceitamos esse demônio. E agora nós temos que aceitar, nem que venha só eu e minha esposa cultuar, nós vamos vir. Enquanto o pastor Misael estiver dando o nosso aluguel, a gente está aqui. Agora se ele parar é porque na verdade a gente não vai ter condições. Se Deus der condições, a gente paga o nosso aluguel e continua vindo. Mas se ele se investir de lá, nós vamos continuar, que eu quero ver se o mundo espiritual não vai cessar essa maldição. Em nome de Porque Jesus. o líder tem que aguentar, nem que seja ele e a mulher dele sozinho aqui, orando, consagrando, buscando, insistindo, e Deus trará quem ele terá de trazer. Ele fará o que ele terá de fazer, e a glória será dele, aleluia, será dele para sempre, porque ele é fiel. Amém? Então estamos juntos, Deus abençoe, se coloca de pé. Eu vou pedir ali para a irmã Márcia.